Imagine pisar em uma ilha e sentir que o chão responde, não como terra firme, não como concreto, não como madeira apoiada em pilares, mas como algo vivo, macio, vegetal, levemente elástico, flutuando sobre água fria a mais de 3.800 metros de altitude. Você olha para baixo e percebe que o chão não é chão no sentido comum, é totora. Camadas e camadas de uma planta aquática, cortada, empilhada, renovada, amarrada, pisada, seca pelo sol e molhada pelo lago. Ao redor, o lago Titicaca. Casas de junco, barcos de junco, objetos de junco, e uma comunidade que transformou uma planta em território. Essas são as ilhas flutuantes dos Urus, perto de Puno, no Peru. E a pergunta que prende a imaginação é simples: como pessoas constroem ilhas que boiam? A resposta começa com uma correção. Essas ilhas não são naturais. Elas não surgiram do lago como pedaços de terra arrancados da margem. Também não são plataformas modernas escondidas sob decoração turística. Elas são construídas manualmente com totora, uma planta que cresce nas águas rasas do Titicaca e que para os Urus se tornou material de chão, parede, teto, barco, alimento, artesanato, economia e identidade. Isso muda completamente a forma como pensamos em ilha. Normalmente, ilha é uma coisa dada pela geografia. Nasce de rocha, areia, coral, vulcão, sedimento. Você chega nela, constrói em cima dela, depende dela. Nas ilhas dos Urus, a ilha é prática, ela precisa ser feita. E mais importante, precisa continuar sendo feita, porque a totora apodrece por baixo, o chão envelhece, as camadas inferiores se desfazem, a água trabalha, o uso pesa, o tempo consome, então novas camadas precisam ser colocadas por cima, de novo e de novo. Manutenção não é detalhe, é a condição de existência da ilha. Essa talvez seja a melhor frase para entender o lugar. Ali, território é trabalho contínuo. Se parar, o chão desaparece. O lago Titicaca fica na fronteira entre Peru e Bolívia, em uma altitude extrema para quem vem de regiões baixas. O ar é mais rarefeito, o céu parece mais próximo, a luz bate de outro jeito. Para muitas culturas andinas, o lago tem importância histórica, simbólica e econômica enorme. Dentro desse universo, os Urus desenvolveram uma relação particular com a totora. Essa planta não é apenas matéria-prima, é sistema. Ela cresce no lago, é cortada, é seca, é empilhada, vira piso, vira parede, vira telhado, vira barco, vira artesanato, vira demonstração turística, vira renda, vira identidade visual reconhecida no mundo inteiro. Uma única planta organiza uma paisagem humana inteira. Tecnicamente, as ilhas usam blocos de raízes e massa vegetal flutuante como base, sobre os quais são adicionadas camadas de totora cortada. As camadas superiores precisam ser renovadas porque as inferiores entram em decomposição. As ilhas são ancoradas para não se moverem livremente pelo lago. Casas e estruturas leves são construídas sobre essa superfície. Parece simples quando explicado em uma frase, mas na prática é um conhecimento acumulado de material. Saber quando cortar, como empilhar, como distribuir peso, como renovar sem desmontar tudo, como ancorar, como evitar que a umidade destrua rápido demais, como construir uma casa sobre algo que não é terra, como viver em um lugar que literalmente precisa de camadas novas. E aqui existe um detalhe que quase sempre passa batido quando alguém vê as ilhas apenas como atração turística. A parte mais importante da ilha não é a palha bonita que aparece na superfície, é o que está embaixo. As camadas visíveis de totora são como a pele do território. O corpo, a base, o que faz a ilha flutuar de verdade, está na massa de raízes e matéria vegetal que se forma no lago. Essa massa pode ser cortada em blocos, agrupada, amarrada e usada como fundação viva. Sobre ela, a totora cortada cria o piso que os visitantes pisam, o lugar onde as casas ficam, o caminho por onde as pessoas circulam. Isso é muito diferente de imaginar uma ilha como um tapete de palha jogado sobre a água. Não é um tapete, é um sistema. Tem base, tem superfície, tem desgaste, tem reposição, tem flutuação, tem ancoragem, tem cálculo de peso, mesmo que esse cálculo não apareça em fórmulas. Quando você coloca uma casa sobre uma ilha assim, a casa não pode ser pensada como se estivesse sobre solo comum. Uma estrutura muito pesada muda o comportamento do conjunto. Um objeto mal distribuído cria pressão em um ponto. Muita gente pisando sempre no mesmo lugar afunda e compacta a camada superior. A água não precisa derrubar a ilha de uma vez. Ela pode vencê-la devagar, pela umidade, pelo apodrecimento, pelo peso repetido, pela falta de reposição. Então a inteligência está menos em construir uma vez e mais em manter um equilíbrio. Esse equilíbrio é feito com gestos repetidos. Cortar, carregar, secar, virar, empilhar, cruzar camadas, sentir onde o chão está baixo, perceber onde a umidade subiu demais. Escolher que parte precisa de reforço. Essa é uma engenharia que mora no corpo, no pé que sente a firmeza.
na mão que reconhece a fibra, no olho que percebe a cor da totora seca, na experiência de quem sabe que a ilha está falando antes de parecer quebrada. E isso dá uma camada muito humana ao tema. Porque a pergunta como pessoas constroem ilhas que boiam não é só uma pergunta sobre material, é uma pergunta sobre atenção. Uma ilha de pedra não precisa que você escute o chão todos os dias. Uma ilha de totora precisa. Se uma parte está úmida demais, isso importa. Se a camada está fina demais, isso importa. Se o visitante pisa em uma área frágil, isso importa. Se uma casa pesa mais que deveria, isso importa. Se a totora disponível muda, isso importa. O território vira uma conversa permanente entre gente, planta e água. E essa conversa não é romântica, é prática, é cansativa, é bonita, é econômica, é cultural, é ambiental, tudo ao mesmo tempo. Essa técnica é impressionante porque resolve uma pergunta radical. E se a Terra pudesse ser fabricada? Não fabricada como concreto, fabricada como vegetal, como uma arquitetura flutuante que nasce de uma planta local. As Ilhas dos Urus também são frequentemente explicadas como uma estratégia histórica de refúgio e adaptação. Ao viver sobre ilhas que podiam ser construídas e movidas, comunidades poderiam se afastar de conflitos ou pressões em terra firme. A água virava proteção, a mobilidade virava defesa. Essa ideia é poderosa. Terra fixa é território fácil de localizar. Uma ilha flutuante é território negociável. Pode ser ancorada, pode ser reparada, pode ser multiplicada, pode, em certos contextos, se afastar. Não é apenas casa, é estratégia. E essa estratégia fica ainda mais forte quando a gente lembra que os Urus não são um cenário inventado para turistas. O Ministério da Cultura do Peru registra os Urus como povo originário ligado à Baía de Puno e às ilhas flutuantes de Totora do Titicaca. Também registra que os conhecimentos e práticas ancestrais de manejo da totora foram declarados Patrimônio Cultural da Nação em 2013. Esse ponto é importante, porque quando um visitante vê uma ilha flutuante, ele pode pensar só no efeito visual. Que curioso, que bonito, que diferente. Mas para quem vive essa história, a totora não é decoração, é memória técnica, é saber transmitido, é uma forma de adaptação a um ambiente específico, é solução para viver onde a terra firme não era a única resposta possível, e é também uma identidade disputada. Ao longo do tempo, os Urus passaram por contatos, pressões, mudanças linguísticas, turismo, migrações para a terra firme e relações complexas com grupos vizinhos. A história não é limpa como folder de viagem. Ela envolve sobrevivência, incorporação, perda, continuidade e tentativa de valorização. Isso faz o vídeo ficar mais forte porque tira o tema do exotismo. Não estamos diante de pessoas estranhas que moram em ilhas estranhas. Estamos diante de uma comunidade que transformou o ambiente em técnica e técnica em território. E como toda comunidade real, ela não cabe em uma imagem perfeita. Algumas famílias vivem mais conectadas ao circuito turístico. Outras mantêm atividades tradicionais de pesca, coleta e manejo da totora em regiões mais afastadas. Muitas pessoas também têm vínculos com terra firme. Há quem trabalhe com transporte de turistas. Há mulheres que vendem artesanato como parte importante da renda. Há famílias que apresentam a técnica das ilhas para visitantes. Há jovens que crescem entre herança cultural e mundo digital. Nada disso diminui a história. Pelo contrário, torna tudo mais real, porque uma cultura que sobrevive não é a que fica intocada. É a que encontra uma forma de continuar existindo quando o mundo muda ao redor. Mas o vídeo precisa tomar cuidado para não congelar os Urus em um passado romântico. As ilhas existem hoje dentro de um mundo moderno. Há turismo, motores, painéis solares, celulares, escola, mercado, negociação com agências, visitantes chegando em barcos, apresentações culturais, artesanato vendido, fotografias e expectativa do turista. Isso cria uma tensão. O visitante quer ver tradição. A comunidade precisa viver no presente. O visitante quer autenticidade. A comunidade precisa de renda. O visitante quer uma imagem limpa de povo ancestral. A vida real mistura totora, dinheiro, escola, tecnologia, idioma, política, turismo e escolha. Essa tensão não torna as ilhas falsas, torna as ilhas contemporâneas. Uma cultura viva não é uma vitrine parada. Ela negocia, adapta, seleciona o que mostra, protege o que não mostra, muda com pressão econômica, usa tecnologia quando faz sentido, mantém práticas quando ainda tem função. É por isso que o roteiro não deve dizer, eles vivem como antigamente. Melhor dizer, eles mantêm técnicas antigas dentro de uma realidade moderna. Essa frase é mais honesta e mais interessante. Porque uma ilha de totora com painel solar não é contradição, é continuidade adaptada. O chão pode ser ancestral e a energia pode ser moderna. O barco pode ser de totora em uma demonstração e também pode haver barco motorizado para logística.
A casa pode ter material tradicional e objetos contemporâneos. Esse tipo de mistura é vida real. Agora o turismo. As Ilhas Urus são um dos destinos mais visitados perto de Puno. Isso trouxe renda, visibilidade e oportunidades. Também trouxe riscos. Teatralização excessiva, dependência de visitantes, pressão para representar uma cultura de forma simplificada, lixo, impacto ambiental, competição entre operadores e desgaste da própria experiência. De novo, não existe resposta simples. Turismo pode ajudar, pode pagar escola, pode sustentar artesanato, pode valorizar a técnica, pode dar voz, mas também pode transformar pessoas em cenário, pode reduzir uma cultura a 5 minutos de explicação para a câmera, pode fazer o visitante achar que entendeu uma vida inteira porque pisou em uma ilha por meia hora. O nosso vídeo precisa ser melhor que isso. Ele deve usar a curiosidade para aprofundar, não para consumir, mostrar a construção. Mostrar a manutenção, mostrar a inteligência do material, mostrar a tensão moderna, mostrar que há vida real além da demonstração turística. E aqui aparece uma das cenas mais interessantes para a edição. Imagine um visitante chegando de barco. Ele vê cores, vê artesanato, vê casas leves, vê uma embarcação de totora, vê gente explicando a ilha. Mas, se a câmera for honesta, ela não fica só no cartão postal. Ela desce, mostra o pé pressionando a superfície, mostra a mão abrindo um pouco a camada de junco. Mostra o contraste entre a totora amarela e a água escura. Mostra uma área nova e uma área gasta. Mostra que a beleza depende de manutenção. Esse é o segredo visual do vídeo. Toda imagem bonita precisa revelar o trabalho escondido por baixo dela. Quando aparece uma casa, a pergunta não é só como ela é bonita, é como ela não afunda. Quando aparece um barco de totora, a pergunta não é só como ele é diferente, é por que a mesma planta serve para chão e transporte. Quando aparece um grupo de turistas, a pergunta não é só que experiência interessante, é o que acontece quando uma comunidade vira atração, mas continua sendo comunidade? Essas perguntas mantêm a narrativa adulta, sem cinismo, sem ingenuidade, sem reduzir o lugar a cenário. O vídeo precisa dar ao público a sensação de descoberta, mas também a sensação de respeito, porque a curiosidade boa não invade, ela observa melhor. Visualmente, a melhor forma de explicar é por camadas. Primeiro, o pé afundando de leve na totora. Depois a câmera mostra o lago. Depois um corte lateral, blocos de raízes, camadas de totora, água, ancoragem. Depois mãos adicionando novas camadas. Depois casa, barco, artesanato. Depois mapa do Titicaca. Depois turismo e modernidade. Depois a frase final. Uma ilha que precisa ser reconstruída para continuar sendo ilha. Essa estrutura evita transformar o tema em catálogo, porque o mecanismo vira narrativa. O chão não é só bonito, ele tem problema. O problema gera ação. A ação revela a cultura. Essa é a lógica. E existe outra lógica ainda mais profunda. As Ilhas dos Urus parecem frágeis para quem vem de fora, mas essa fragilidade é parte da inteligência. Uma construção rígida demais poderia quebrar. Uma construção pesada demais poderia afundar. Uma construção fixa demais perderia a relação com o lago. A totora aceita movimento, aceita reposição, aceita remendo, aceita que o tempo mexa nela, e talvez seja por isso que ela funciona tão bem nesse ambiente. Ela não tenta vencer a água como uma parede de concreto, ela negocia com a água. Essa frase precisa aparecer de algum modo no vídeo. A ilha não vence o lago, ela negocia com ele. É uma diferença enorme. Muitas cidades modernas tentam dominar o ambiente até o limite. Drenam, cimentam, canalizam, endurecem, corrigem, cobrem. E quando a natureza responde, a resposta costuma ser brutal. Nas Ilhas de Totora a lógica é outra. O material nasce no lago. A técnica depende do lago. A ilha flutua com o lago. A manutenção responde ao lago. Não é uma utopia perfeita. Também há motores, turismo, lixo, pressão econômica, mudanças ambientais e conflitos do presente. Mas ainda assim existe uma lição de design ali. Um lugar pode ser construído sem fingir que está separado do ambiente. Essa é uma ideia forte para o arquivo improvável. Porque o público entra pelo impossível, ilhas que boiam, mas sai com uma tese. Alguns lugares duram justamente porque aceitam ser refeitos. Também há uma dimensão filosófica bonita. Para a maioria de nós, terra firme é sinônimo de estabilidade. Pisar no chão significa segurança. Ter território significa fixar. Construir casa significa escolher um lugar sólido. As Ilhas dos Urus desafiam essa intuição. Ali, estabilidade vem da repetição, não de permanência absoluta. O chão é confiável porque alguém cuida. A ilha existe porque alguém renova. O território dura porque não é abandonado ao tempo. Isso é quase o oposto da nossa ideia moderna de construção, em que queremos fazer algo e esquecer. Construir uma vez, usar por décadas, chamar manutenção só quando quebra. Nas Ilhas de Totora, a manutenção está embutida na existência.
Viver ali é aceitar que o chão tem fome de novas camadas. Essa imagem é forte demais para não usar. O chão tem fome. Ele precisa ser alimentado com totora. Se não for, a água vence, o tempo vence. A ilha fica mais baixa, mais úmida, mais frágil. Então a comunidade alimenta o território. Essa relação entre cuidado e existência é o coração emocional do vídeo, porque não estamos falando apenas de uma técnica curiosa. Estamos falando de uma forma de morar em que natureza, material e cultura estão ligados todos os dias. A totora cresce porque o lago permite. A ilha flutua porque a totora permite. A casa existe porque a ilha permite. A comunidade permanece porque o trabalho continua. E o turismo só vê a superfície se não entender a cadeia. Por isso, a narrativa precisa voltar várias vezes para uma palavra: camada. Camada de totora, camada de história, camada de turismo, camada de identidade, camada de adaptação, camada de tensão, camada de beleza, camada de trabalho. Uma ilha flutuante é literalmente feita em camadas, mas também é compreendida em camadas. Na primeira camada, ela parece uma curiosidade visual. Na segunda, vira técnica de construção. Na terceira, vira estratégia histórica. Na quarta, vira economia turística. Na quinta, vira pergunta sobre o que significa território. É por isso que o roteiro não deve correr. Se ele correr, vira olha que legal, pessoas moram em ilhas de junco. Se ele respirar, vira uma história sobre como uma comunidade transforma instabilidade em método. E essa respiração é fundamental para o narrador. Ele não deve soar como um apresentador de curiosidade apressada. Ele deve soar como alguém que acabou de perceber que o chão, ali, é uma escolha repetida. Uma frase importante precisa ser dita com calma. Ninguém mora apenas em cima da ilha. As pessoas moram dentro de um pacto com a ilha. Se cuidam dela, ela sustenta. Se esquecem dela, ela cede. Essa reciprocidade é rara na forma como muitas pessoas pensam cidade, casa e propriedade. Na maior parte do mundo urbano, o chão parece invisível. Você abre a porta, anda, liga a luz, senta, pisa, nem pensa no solo. Nas Ilhas dos Urus, o chão é personagem. Ele tem textura, tem cheiro, tem som, tem limite, tem necessidade, tem memória. O som do passo sobre a totora poderia ser um dos sons mais importantes do vídeo. Não apenas trilha, não apenas música bonita, mas som de fibra, som de água próxima, som de barco chegando, som de junco sendo mexido, som de vento em altitude. O audiovisual precisa fazer o público sentir que a ilha é material, não conceito. E o Kiro, quando entrar, não deve tratar isso como mágica. Ele deve agir como guia curioso, quase como alguém mostrando um corte lateral invisível. Parece chão, mas é um mecanismo. Essa é a função dele. Não girar, não fazer palhaçada visual. Apontar, revelar, comparar. Ser o guia que ajuda o espectador a enxergar as camadas que uma câmera comum não explicaria sozinha. No Arquivo Improvável de hoje, a pergunta inicial é simples: como pessoas constroem ilhas que boiam? Mas a resposta revela algo maior. Elas constroem com planta, com técnica, com repetição, com ancoragem, com memória, com adaptação. E com a consciência de que território, às vezes, não é uma coisa que você possui, é uma coisa que você precisa refazer, camada por camada, dia após dia, até que o chão continue boiando.